Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje eu vou falar com vocês sobre o filme Sightless, que é protagonizado pela Madelaine Petsch. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre alguns dos filmes, dos próximos filmes que o elenco de Riverdale vai fazer. Se você não assistiu esse vídeo, clica aqui no izinho pra assistir, inclusive porque eu falei de Sightless neste vídeo, e enfim, a gente tinha poucas informações sobre o filme ainda, mas tem outros filmes muito legais que ainda vão sair com outras pessoas do elenco, então vale a pena você conferir o vídeo. Sightless é um filme de terror que é protagonizado pela Madelaine Petsch e é dirigido pelo Cooper Carl. O Cooper Carl, ele foi o criador do curta-metragem que deu origem a este longa-metragem. Então, ele foi lá, fez um curta que tinha a mesma premissa, que se chamava Sightless também, e esse curta foi super premiado, as pessoas gostaram, a crítica, enfim, adorou, e ele decidiu transformar isso em um longa-metragem, e aí, a Madelaine entrou como a protagonista. Ela não era a protagonista do curta, e ela entrou como a protagonista do longa. Ela também é coprodutora do filme, o que eu achei bastante interessante, e desde que eu fiquei sabendo que ela faria um filme de terror, eu já fiquei muito animada, porque a gente conhece a Madelaine, a gente vê ela como Cheryl em Riverdale, e ela tem esse jeito, assim, esses gritos icônicos dela, ela tem esse jeito muito intenso, assim, então eu tava bastante curiosa pra ver ela numa produção um pouco diferente. Então, em Sightless, a gente vai conhecer a Ellen. A Ellen é uma garota que sofre um ataque de uma pessoa que ela não enxerga, ela não consegue identificar essa pessoa, e ela sofre um ataque muito brutal dessa pessoa, e ela perde a visão dos dois olhos, ela fica cega. Inclusive, por isso que ela faz esse cosplay aí de Millie de Chiquititas nessa foto. Então ela fica cega, e aí basicamente a gente vai seguir a história dela enquanto ela tenta se acostumar com essa nova vida que ela tem que seguir. Treinar esses outros sentidos dela, de se acostumar a não enxergar as coisas, a não conseguir ver as coisas, e de viver, seguir uma vida depois de ter sofrido um ataque. E a grande questão é que ela acredita que a pessoa que atacou ela continua atrás dela. E ela começa a ficar uma pessoa meio paranoica, e ela acredita que a pessoa tá indo atrás dela e tá querendo atacar ela de novo e terminar o que ela não conseguiu terminar naquela vez. A gente entra na mente dela, quando ela se muda pra esse apartamento novo e tá se acostumando. Ela tem um enfermeiro que ajuda ela a fazer as coisas, mas de resto ela fica sozinha no apartamento e ela começa a usar esses outros sentidos pra perceber coisas que ela não percebia antes, Então ela começa a ficar paranoica por outras coisas. A grande questão é que, por ela ser cega, a gente vai se guiando pelas coisas que ela acha que estão acontecendo, Eu acho que isso é uma sacada muito inteligente do diretor, e isso fica bem claro, inclusive no trailer tem essa cena, Então não é um spoiler, mas é pra exemplificar o que eu tô falando pra vocês. Então, ela ganha um pássaro do enfermeiro dela, e esse pássaro, quando chega, ele é amarelo e verde, e isso é muito claro pra gente. E aí ele tira lá a capa do pássaro e fala, eu te comprei um pássaro, trouxe pra te fazer companhia e tudo mais. E aí ela fala assim, que cor que ele é? Porque eu quero imaginar ele. E aí o enfermeiro fala assim, ele é da cor da sua imaginação. Aí ela fala, não, imagina, eu quero saber a cor. E ele explica pra ela, que ele fala, olha, agora que você não tem a visão, você tem que usar a sua imaginação pra preencher certas lacunas, E pra tentar entender certas coisas. Então você devia, enfim, se deixar livre e tal. Ela fala, não, eu quero saber a cor. E ele fala, ele é azul bebê. E o pássaro muda de cor. E isso se repete em vários momentos. Então, às vezes tem uma pessoa no apartamento dela, ela acha que é uma pessoa e na verdade é outra. Então, do nada muda quem é a pessoa. Os sons que às vezes parecem passos, mas na verdade era alguém batendo na porta, sabe? Tudo isso vai mudando de acordo com a história, de acordo com ela entender o que realmente é aquele barulho, ou o que realmente é aquilo que ela tá sentindo, E o que eu acho interessante de tudo isso é que ela é uma narradora extremamente não confiável. Não dá pra gente confiar nela, porque nem ela tem certeza do que ela tá vendo, Então eu acho que isso acaba criando um clima de tensão gigantesco dentro do filme, porque na real você não sabe o que é real e o que não é, entendeu? Você não tem ideia, você não consegue dizer de fato o que é real e o que não é. As coisas mudam muito rápido. E esse é um filme que não é necessariamente plot twist, mas é realmente, assim, um giro de 360 naquilo que a gente tava assistindo e no que a gente acha. Então, quando começa o filme, a gente tá pensando uma coisa, aí quando a gente começa a perceber que ela tá indo pra um caminho, você fala, não, realmente, deve ser isso. Aí o bagulho faz e vai pro outro lado e você fala, meu Deus, o que tá rolando, sabe? Então, é um filme que vai desgraçar a sua cabeça, porque você vai duvidar até do que você tá vendo, sabe? Do que você tá assistindo. Ele não é um terror muito pesado. Se você tem medo de filme de terror, eu diria que ele tá numa vibe mais de suspense. Ele tem alguns jump scares, não são muitos, eu acho que deve ser no máximo, assim, uns 3. No máximo. Eu assisti o filme sozinha, 1h da manhã aqui na minha casa, então assim, eu sobrevivi.
tá? Então, realmente não é uma coisa muito assustadora, porque, na verdade, ele é realmente mais essa tensão da personagem, da situação, de tudo que acontece. Ele é mais essa parte, assim, do que de fato um terror, do que de fato alguém que aterroriza ela, né? Acho que são mais os nossos próprios terrores, da nossa própria cabeça, da nossa imaginação, do que de fato coisas externas. O que também é bastante assustador, né? Não vou negar, mas não é um filme extremamente perturbador. Ele não é extremamente gráfico também, eu acho que essa parte também é bem tranquila. Ele é um filme que dá um pouco de agonia, assim, em alguns momentos, e você fica muito tenso. Eu terminei o filme, eu tava assim, meio dura, assim, sabe? De ficar tensa, assim, de ficar nervosa. Porque você não sabe o que vai acontecer. E eu acho que até o final do filme, você não tem a menor ideia de como vai terminar, entendeu? Eu acho que isso é um mérito do filme também, do diretor e de toda essa história, né, que eu contei pra vocês, porque é muito surpreendente, assim, né? Ele não é um filme que deixa a peteca cair. Ele é um filme que vai deixando você cada vez mais investido ali naquela história, porque tudo que você imaginava que era vai caindo por terra, assim, durante o filme. Então, realmente é uma ótima experiência. A Madeleine, ela está maravilhosa no papel, ela tá, assim, sensacional, fantástica. Ela é uma atriz muito boa, eu gosto muito dela, eu sinto que ela tem um potencial muito bom. E eu tava com muita vontade de assistir alguma coisa dela diferente, que não fosse high school, que não fosse ensino médio, que não fosse adolescente, né? Uma coisa um pouco mais adulta, assim. Então, eu gostei bastante de ter visto esse filme com ela, acho que foi uma experiência muito legal. Eu já expliquei isso lá no meu Instagram, se você não me segue, me siga por lá. Mas eu assisti o filme através de um festival de cinema americano que teve. Esse festival foi totalmente online, então eles disponibilizaram todos os filmes online, mas você tinha que comprar o ingresso, né? Eu comprei lá o meu ingresso, custou $11, que dá mais ou menos uns R$60. E aí tinha uma data e horário exato específico para assistir ao filme. Então é realmente como se fosse uma sessão de cinema. Então eu entrei lá no horário, foi na sexta-feira, 1 da manhã, né? De sexta pra sábado. Então 1 da manhã eu liguei lá no site e tava lá o filme passou. Então não dava pra dar pausa, não dava pra fazer nada. Não é um streaming que você pode assistir a hora que você quiser, né? On demand. O filme ele ainda não tem previsão de estreia, nem lá nos Estados Unidos, fora desse festival, e nem aqui no Brasil. Então, por enquanto, a gente ainda não tem aonde assistir esse filme. Mas, quando a gente tiver, quando o filme estiver disponível em alguma plataforma, eu vou contar pra vocês lá no meu Instagram também. Vou tentar trazer aqui pros stories do YouTube pra vocês também ficarem sabendo. Porque eu sei, muita gente me pediu, me perguntou, queria saber e tal. Então, né, tô esclarecendo aqui pra vocês como foi. E quando a gente tiver mais informações, eu vou trazer aqui pra vocês. Agora, eu vou falar um pouquinho brevemente com spoilers, então se você não quiser receber spoilers, eu sei que tem gente que gosta, então por isso que eu vou trazer essa parte um pouquinho com spoilers, mas tem gente que não gosta, então se você não quiser, pausa o vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e depois você volta pra assistir outros vídeos aqui do canal. Mas pra você que gosta de spoilers, vamos falar com spoilers. A gente tem um momento que ela tá no hospital, e aí tem um enfermeiro cuidando dela e tal, não sei o quê, e tem o tal do irmão dela, que ele nunca aparece, ela só menciona ele, e ela vai pra esse apartamento. E aí, nesse apartamento tem o enfermeiro dela, né, tipo, o cara que vai na casa dela, que não é a mesma pessoa que estava no hospital. E aí, ela começa a se envolver em várias questões, assim, porque tem uma vizinha dela que ela ouve a menina gritando e ela ouve ela discutindo e tudo mais. E ela acha que o marido agride a menina, né? Que o marido bate nela. E aí ela tenta ajudar, ela convida a menina pra ir na casa dela. E aí, a partir desse momento, as coisas começam a ficar muito estranhas. Principalmente porque esse é um momento que a gente tem essa reviravolta, né? Que eu falei pra vocês. Que ela passa a mão, assim, no rosto da menina e ela sente uma cicatriz. A cicatriz não tava e, de repente, a cicatriz tá. Porque ela entende que tem essa cicatriz. E a menina fala pra ela que ela não pode confiar em ninguém. E aí, a Ellen começa a ficar meio... Entendeu? Porque ela começa a se preocupar, ela começa a falar assim, mas como assim, né? Como assim? Como assim? E aí as coisas vão rolando. Eu acho que desde o momento em que a gente via o enfermeiro que fica com ela na casa, eu senti que tinha alguma coisa errada com ele. Mas acho que a reviravolta no final foi muito surpreendente, porque não era o que eu imaginava que seria. Porque o que acontece no final, que ela descobre que acontece, o enfermeiro, que é o Clayton, com quem ela acaba até se envolvendo, inclusive, na verdade, ele é obcecado por ela. Ela toca música e aí ele tem uma relação com essa música. Então, ele atacou ela, deixou ela cega, sequestrou ela, e ele criou esse lugar, esse cativeiro, que emula um apartamento, um lugar ali pra ela acreditar que ela tá segura. Então, tem uma hora, inclusive, né, gatilho, que ela pula da janela, que ela decide se matar. Ela pula e ela tá num lugar que ela não consegue entender, porque não é a rua, não é o chão. É um negócio fechado, assim, como se ela estivesse dentro de um outro negócio. E ela fica louca, ela começa a tentar entender o que tá acontecendo. E nesse momento, o seu cérebro dá um nó, você fala assim, meu Deus, como assim? Aí eu falei, meu Deus, o que tá rolando? Nessa hora, eu entrei em choque, falei, o que tá rolando? Foi um
puta plot twist. E aí depois você entende, né, e ela entende, que o Clayton, na verdade, ele é todas as pessoas. Então, o Clayton era o enfermeiro do hospital, ele era o policial que conversou com ela, ele era todo mundo. Ele se vestia diferente, né, e ele era todo mundo ali em volta dela. E ele usou tudo isso pra manipular ela. Só que como ela não enxerga, e ela ainda não tava acostumada com os outros sentidos dela, ela imagina outras pessoas e são outras pessoas, entendeu? Na cabeça dela. Cara, loucura total. Plot twist, assim, total. Você fica, assim, enlouquecido. E o final começa a dar uma adrenalina, assim, muito louca, porque a menina descobre e ela começa a tentar escapar dali. E você fica, meu Deus. Olha, até me deu um negócio, assim. Então, assim, é o que eu falei pra vocês. Não é um filme de terror, não é uma parada que você vai ficar, tipo assim, tremendo de medo. Mas é um negócio que vai te deixar tenso, porque você não sabe o que vai acontecer. Eu não vou contar o que acontece no final, tá bom? Não vou contar assim, será que ela escapa? Será que ela não escapa? Não vou contar, vou deixar pra vocês, entendeu? Quando vocês assistirem o filme. Mas eu queria falar desse plot twist do cara, porque isso, assim, eu achei realmente um dos grandes plot twists. Achei que foi um momento muito forte do filme. Achei que foi um momento muito forte do filme, porque você fala, meu Deus, sabe? Tipo assim, é uma coisa bizarra, uma coisa bizarra. E aí você começa a pensar em tudo que ela imaginou. Ai, olha, loucura total. Quando eu terminei o filme, eu não tinha gostado tanto. Não tinha desgostado, mas eu tinha achado normal. E aí depois, quando eu fui pensando, mas inclusive porque assim, eu assisti o filme de madrugada, então eu tava um pouco tensa. Enfim, assisti o filme sem legenda, né? Porque não tinha legenda no negócio. Então eu acho que eu demorei um pouco pra processar o filme. Mas eu acho que é um filme muito bom. Esse filme, tipo, ele não é um filme longo, isso eu gostei também, né? Principalmente por ser baseado em um curta, também seria difícil o cara incluir muitas coisas e deixar um filme muito longo. Poderia ficar cansativo, por ele ter inicialmente sido pensado como um curta-metragem. Então eu achei muito bom que ele não é um filme longo, ele tem 1h40, se eu não me engano. Achei que é o suficiente pra contar aquela história e pra ter essas reviravoltas que você fica tipo, meu Deus. Sabe? Enfim, é uma doideira. E aí depois você vai pensando em detalhes e questões e coisas. Enfim, tipo assim, é um filme de manipulação, é um filme de loucura mesmo, entendeu? É um filme de loucura. Gostei bastante. Quando a gente souber aonde dá pra assistir o filme, eu vou contar pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo.